Bom dia, galera. Muito bem, sexta-feira, não é isso, povo? Hoje a gente está aqui com história. Na nossa aula passada, a gente viu a história. Deixa eu te recapitular aqui. A gente viu a história do município, foi isso? E onde a gente fez a correção, foi? E a tia passou para vocês fazerem uma pequena pesquisa sobre a história do seu município, não foi? Muito bem. Parabéns, a galera fez e me enviou, ok? Muito bem. Então, é assim que a tia gosta, todo mundo fazendo as suas atividades. Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre municípios brasileiros. É isso? A gente viu um pouquinho, aprendeu um pouquinho da história dos municípios, né? Como esses municípios surgiram, né? Como foi o surgimento dos municípios. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, falar um pouquinho sobre os municípios brasileiros, ok? Então, vamos lá para o nosso livrozinho de história, na página 43. Todo mundo acompanha a leitura com a tia. Vamos lá, galera? Muito bem. Então, os municípios brasileiros são repletos de uma história que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a ser escrita. Ou seja, lá atrás a gente viu que cada município tem a sua história, não foi? A gente aprendeu que cada município tem a sua história. Nenhum município tem a história igual a do outro. Cada um tem a sua história. A partir do momento do seu nascimento, né? Da sua data de fundação, não é isso? Isso a gente já aprendeu. Continuando. Com a organização indígena nativa da época da chegada dos portugueses, ainda não tinha essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Então, essa organização de município que prevalece até hoje, ela se iniciou lá atrás, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, ok? Muito bem. Como os municípios foram formados? Vamos lá? Vamos ver como foram? Muito bem. Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta, as pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciavam primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé, ou seja, eles buscavam um local apropriado, né? E como os europeus eram católicos, né? Eram pessoas católicas, a primeira coisa que eles faziam quando chegavam em um determinado lugar era a construção de uma igreja, ok? As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebesse com segurança. Ou seja, as primeiras vilas, né, que foram construídas foram na área litoral, nos litorais, né? Por quê? Porque eles chegavam em embarcações, né? E ancoravam, né? Atracavam os seus navios ali. Então, começavam a construir as margens, né? Do litoral. Por isso, ele fala aqui que as primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, né? Justamente por isso. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, ou seja, eles chegaram
aqui no nosso território, mais precisamente no sul do estado da Bahia, em 1500. Mas as primeiras vilas, elas surgiram 35 anos depois, em 1535, né? Que se deu origem ao primeiro vilarejo, né? Onde ele diz aqui, ó. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Um dos primeiros, né? Então, a gente pode perceber que é bem claro quando ele diz que as primeiras vilas, os primeiros vilarejos, eles foram constituídos nas áreas litorâneas, como eu já expliquei para vocês o motivo pelo qual. A herança histórica dos municípios, lá na páginazinha 44, ok, galera? A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro, no ano de 1532, ok? Então, esse aqui foi o primeiro. Olha que aqui, em 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros, né? Um dos primeiros, em 1535. Só que em 1532 já tinha sido fundado o primeiro município, né? A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, ok? Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupis já ocupavam a região do município, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses. Ou seja, quando os portugueses chegaram nesse litoral, os indígenas já estavam lá e eles resistiram, né? Eles não aceitaram. Eles tiveram a sua resistência, porque eles já viviam lá. Era o seu território, não é isso? Muito bem. Continuando. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados, que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Os municípios mais antigos, geralmente, têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Veja alguns sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Então, aqui no livro de vocês, aí na página 44, traz exemplo de alguns desses sítios, né, históricos de municípios, né, dos primeiros municípios fundados no Brasil. Como, por exemplo, aqui na primeira gravura, ele traz a cidade alta, que é em Olinda, Pernambuco. Não é isso? Lembra lá que na nossa aula passada eu dei um exemplo para vocês de patrimônio histórico, do Brasil, o Centro Histórico do Ouro, que fica lá, né, em Olinda. Foi isso, gente? Muito bem. O próximo, Sítio Histórico de Tiradentes, em Minas Gerais. Esse também aqui foi outro que eu citei para vocês. Esse sítio histórico aqui de Tiradentes, que fica em Minas Gerais, é um ponto muito importante da nossa história do Brasil, né? Onde Tiradentes, que foi um inconfidente mineiro, né, que lutou bravamente pela independência, pela república, né? Infelizmente foi fracassado, mas ficou aqui registrado na história, não é isso? Muito bem. Outro centro histórico de São Luís, no Maranhão. E por último aqui o Pelourinho, no Salvador, na Bahia. Então aqui tem 4 exemplos, né, dos primeiros sítios históricos, ou seja, dos primeiros municípios fundados no Brasil, ok? Continuando. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meio de guerras com os indígenas
que já ocupavam o território. Como eu falei anteriormente para vocês, os indígenas, quando os portugueses chegaram e que eles perceberam que os portugueses realmente tinham intenção de se apossar do território, eles começaram a reagir, né? Eles mostraram resistência, né? E esses municípios, eles foram formados, mas não foram uma formação, não foi pacífico, né? Foi através de guerras, né? Houve muito derramamento de sangue, né? Houve muitas mortes. Não é à toa que hoje a população indígena é muito pequena, né? Porque muitos índios morreram, né? Porque eles guerreavam, né? Pelos seus territórios e muitos morriam, ok? Muito bem. Continuando. Em muitos outros municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, imigrantes, e etc., né? Então, nessa época, foi uma das épocas que existia a escravidão, né? Por quê? Porque existia a necessidade de povos para mão de obra. Então, eles traziam as pessoas escravizadas, principalmente da África, né? Da África, eles trouxeram muitos negros da África para escravizá-los aqui no Brasil, né? Para a mão de obra, a plantação da cana-de-açúcar, de café, que eram os produtos da época, ok? Para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como extração de madeira, construções e lavouras, para garantir a ocupação. Além deles trazer esses povos para trabalharem nas lavouras, nas construções, na derrubada de árvores, nas plantações de cana-de-açúcar, além deles trazer esses povos para esse tipo de trabalho, ainda era também para povoar, né? Para ocupar o território, ok? Muito bem. Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais, né? A partir do momento que esses povos se apossaram, né, realmente desse território, começou a surgir, né, a sofrer as mudanças, né? Mudanças essa que era voltada cada uma para as suas necessidades, entenderam? Conforme as condições sociais, ok? Muito bem, galera. Então, a gente viu aqui sobre os municípios brasileiros, né? Como foi formado os primeiros municípios, aprendemos que a formação desses municípios não foi uma formação assim pacífica, né? Até porque quando os portugueses chegam aqui no nosso território já existe habitantes, não é isso? Que são os povos nativos, são os indígenas, né? Que nós aprendemos lá para trás, que quando os portugueses chegam aqui, né? Os indígenas já habitam aqui o nosso território, então eles dizem que descobriram, né, o Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Não. Quando a gente se aprofunda, a gente percebe que isso não foi uma descoberta. Como que eu descobri se já existiam habitantes? Né? Então, a gente chega à conclusão que isso não foi uma descoberta, e sim uma invasão. Né, gente? Mas, como a gente está falando de municípios, a gente vê que os municípios brasileiros, eles começam a se formar a partir da chegada desses povos, né? Desses portugueses, desses europeus aqui no nosso território, né? E a gente conclui que essa formação de municípios não foi uma formação pacífica, né? Não foi pacífica, porque os índios, eles resistiram, né? Eles lutaram, né, para manter o seu território. E foi dessa forma que começou a formação dos municípios. Ok, galera? Então, aí fica para vocês concluírem a atividadezinha da página 45, a página
47, ok, galera? 45 a 47, ok? Muito bem. Bom final de semana para vocês. Estudem, façam as atividades, que na próxima semana a gente se vê, ok, galera? Beijos.